Hoje vamos observar a última aula, uma revisão dos dois livros do nosso livrinho, da nossa revista, Ezequiel e Daniel. E aí semana que vem nós já damos início a um novo título, chegarão as revistas, e aí semana que vem a gente já distribui, então, bom que todos estejam aqui. Semana que vem. Então, vamos dar início à nossa aula. Ezequiel e Daniel, eles têm um tema central, né? São estudados juntos, a glória de Cristo no meio do exílio. Então, os dois tratam de duas pessoas, assim, dois personagens principais que são levados para o exílio, são levados cativos, e no meio do exílio, no meio de um momento de aparente solidão, aparente distância da onde Deus estava, Deus fala com eles, demonstrando seu juízo e suas promessas, suas bênçãos, né? Então eles são surpreendidos. Ezequiel, nós observamos, a gente vai relembrar algumas coisas, nós observamos que Ezequiel, ele é de uma família sacerdotal, então ele aguardava aquele momento que ele poderia servir no templo, e isso foi tirado dele porque ele foi levado cativo, e aí o Senhor fala com ele lá no rio, fala com ele lá em uma nação inimiga da nação do Senhor, e demonstra para ele o templo espiritual ao qual ele observaria. Então ele serve ao Senhor em outra nação e ele vê a glória do Senhor, que era o que ele tanto esperava lá em Jerusalém. Daniel é levado na primeira leva de exilados também, com seus amigos, e diante de uma nação inimiga, ele se mantém firme com a palavra do Senhor, firme em dedicação ao Senhor, apesar de ser jovem, né, no período em que ele foi levado. Ele não se corrompe com as tentações da Babilônia, então ele se mantém firme, ele demonstra ali sempre a sua vida apontando para o Senhor. Ele passa por vários reinados, nações dominam e ele vai continuando, trabalhando nesses reinos. E no final do livro ele já não é mais tão jovem, ele já está em uma idade avançada, porém ele continua com o mesmo espírito servo ao Senhor. E em meio às dificuldades ele vai, ora ao Senhor, jejuma, e ele faz isso desde novo. Então nós vemos em Daniel uma vida dedicada ao Senhor. Em Ezequiel, Cristo demonstrado como a glória que restaura e o templo perfeito templo, né? A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo, mas Cristo é aquele que aponta o perfeito templo, né? Ele totalmente santificado, separado para Deus Pai, né? E a glória do Senhor restaurada, toda a glória do templo, toda a glória de Jerusalém restaurada, aquilo que Ezequiel vê sendo destruído, porque para eles, na época, para os judeus, a glória do Senhor estava em Jerusalém, estava no templo. Então ele vê o templo sendo invadido, ele vê a cidade sendo invadida, a cidade sendo destruída, só que o Senhor dá uma visão a Ezequiel daquilo tudo restaurado. Então ele vê a glória restaurada do Senhor e ele vê o perfeito templo construído, né? Em Daniel, Cristo como Rei soberano e que vence sobre todas as nações, sobre todos os reinos humanos e temporais. Então, em Daniel, o Senhor demonstra que todos os reinos terrenos, eles irão passar. Toda força terrena irá passar, mas há um reino que durará para sempre, e esse é o reino ao qual nós servimos, o reino do Senhor. Esse reino não passará. Então, em resumo do que os dois falam, são essas questões, e a ligação deles está em que o Senhor fala em qualquer lugar. Em um tempo em que você poderia imaginar assim, não, o Senhor só está aqui dentro da igreja. A gente tem muito essa aparência, né, que o Senhor, quando a gente vem para a igreja, parece que a presença de Deus é mais forte, né? Mas não por causa da construção, mas por causa da união dos irmãos.
Então, aquele aspecto que tinha antigamente, que tem muito no catolicismo, de que você quer ir orar e vai para uma igreja e está lá sozinho, naquele silêncio, e ora e a presença de Deus está lá, é um aspecto mais católico romano, porque a igreja é aquela construção, a igreja são os sacerdotes e o povo são os leigos. Nosso entendimento é diferente, nós somos igreja. A igreja não é essa construção nem o Fabiano, a igreja são o conjunto de membros. Então, a presença de Deus se torna mais forte quando nós estamos unidos em oração. E não quando eu venho sozinho para cá, por causa dessa construção e oro. Então, Deus demonstra isso em Ezequiel e em Daniel. Deus está lá na Babilônia como Ele está em Jerusalém. Ele age em qualquer lugar. Ele demonstra seu juízo lá em Jerusalém como Ele demonstra na Babilônia. Ele é Senhor do povo de Israel como é Senhor dos babilônicos também. Então, para o Senhor não tem essa diferença de local. O Senhor ele está em todo lugar, em todo o tempo. Então, vamos abrir lá em Ezequiel 1. Alguém pode ler o 1:3? Ezequiel 1, verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, o Senhor fala a Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Então, esse é o norte que o livro vai ter. É Deus fortalecendo o seu povo que está exilado. O nome do profeta, ele sempre vai trazer um norte do que seu livro traz, do que o Senhor falou com ele. Então, Ezequiel, o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Então, o livro vai tratar sobre Deus fortalecendo o seu povo no meio do exílio. Deus vai trazer essa força para o seu povo. O nome que aponta para o Senhor que sustenta seu povo. Aí ele vai demonstrar também a soberania de Deus nos juízos e na restauração. Então Deus vai demonstrar como Deus fortalece seu povo. Imagine você, o Brasil entra em guerra, nós somos levados prisioneiros, estamos em outra nação, em outro país, sendo feitos prisioneiros, escravos. A gente lembra da nossa casa, a gente lembra da nossa família, lembra dos nossos amigos, lembra dos momentos de festa. Porém, nós estamos cativos agora, exilados em outra terra. Aí o Senhor vem a nós e como é que Ele nos fortalece? Não é com armas, não é nos fazendo ficar fortes fisicamente, mas Ele fortalece nossa esperança. Como? Ele fala para o seu povo que este povo que o levou cativo, um dia passará. Que esse povo que o levou cativo será derrotado e que vocês serão restaurados. Então é assim que Deus fortalece seu povo, da mesma forma que Ele nos fortalece. Como é que Deus fortalece em meio às guerras que nós temos hoje, com nós mesmos, as guerras pessoais, com as dificuldades que a gente passa? Como Deus te fortalece? Deus ele te mostra que tudo isso passará em sua palavra. Se hoje você chora, você vê lá nas Escrituras que Ele diz que Deus enxugará do olho toda lágrima. Se algum parente passou por algo e acabou falecendo, você vê na sua palavra que não haverá mais morte. Então tudo será restaurado. Aqueles que morreram por amor de Cristo serão ressurretos. Então lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com os que dormem, mas que hajam com esperança, porque eles ressuscitarão conosco. Então, Deus, Ele nos mostra o futuro para que nós sejamos fortes no presente. E aí, nós sendo fortes no presente, nós temos esperança e glorificamos Seu nome. Então, é assim que Deus fortalece seu povo. E é essa mensagem que Ezequiel traz. No momento em que Deus derrama seu juízo, Ele também demonstra a restauração do seu povo. E aí Ele vai mostrar o templo perfeito, Ele vai mostrar a cidade perfeita para Ezequiel. Lembre-se, Ezequiel tinha um sonho de servir o Senhor no templo. Aquilo foi tirado dele.
E aí ele lá na Babilônia, ele vê o quê? Vê um novo templo e a cidade reconstruída, perfeita. Então, o Senhor dá essa visão e Ezequiel passa a viver com esperança, e o povo passa a viver com esperança. Então, em momentos de dificuldade, o livro de Ezequiel vai nos ensinar que nós não devemos olhar para o presente, mas nós devemos olhar para o futuro. A vida do crente, ela não fica presa no passado, nem preocupada com o presente, mas ela vive observando o futuro. O que é que Deus já separou para mim? Então, é com base no que Deus separou para mim que eu vou viver. Não importa o que aconteça hoje, eu sei que amanhã tudo dará certo. É assim que nós vivemos. É demonstrado Cristo na mensagem de Ezequiel. O Filho do Homem aparece em visão de glória. Vamos ver lá em Ezequiel 1 a visão que ele tem nos versos seguintes. Aquelas visões que mexem com a gente. Eu vou ler aqui a partir do verso 5 e pulando alguns. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia com o brilho de um bronze polido. Debaixo das asas tinha a mão de homem aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham rostos e asas. E estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. Os aspectos dos seres viventes eram como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura era brilhante como o berílio. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivessem uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ele vai descrevendo essa visão gloriosa que ele tem, e aí nós somos levados a Apocalipse. No livro de Apocalipse, 1:13 e depois 4, 6 e 7. Alguém pode ler? 1:13, Apocalipse. Elemento estrangeiro, semelhante a filho do homem, com vestes
e o 4 é 6 e 7. É interessante, só abrir aqui para vocês verem, vou ver se dá para ver, né? João tem essas mesmas visões de glória. Nós não devemos imaginar que Ezequiel ou João, eles viram ser justamente assim, mas eles estão falando uma visão gloriosa ao qual eles tiveram. Então eles observam algo glorioso e eles estão tentando descrever com o que eles têm na mente na época. Algo que tudo vê, ele disse, um ser cheio de olhos, é algo que tudo vê. Então suas asas os cobrem por causa da sua santidade. Então João e Ezequiel, eles têm uma visão parecida. Interessante é que, estudando o livro de Apocalipse, a gente se depara com esse texto que ele vai falar sobre mar de vidro, né? Aqui no capítulo 4, que o presbítero José leu. E aí a gente fica imaginando, mas como será isso? Será literal? Um mar de vidro? Como é que isso acontece? E aí existe um mar de vidro. Aí como é esse mar de vidro, né, que chamavam antigamente? Tem algumas praias no mundo que você vai ler escritos antigos e eles se referem a elas como um mar de vidros. E é por causa disso aqui, ó, que eles têm. Não sei se vai dar para ver direito. Ó, as pedrinhas, elas são como vidro. Então eles falam um mar de vidro. Então, em vez da areia, é um monte de pedrinha que o mar, se você jogar um vidro quebrado no mar, ele vai polindo aquele vidro. Eu sou do litoral, né, de Fortaleza, então a gente vê muito isso. Uma concha, você joga uma concha, aí você vê umas conchas já corroídas, você vê umas novinhas, você está andando na praia e vê um caco de vidro, você vê ele já polido, ele vai polindo. Então o mar, ele vai polindo pedras. A areia são pedras desgastadas, né? A areia do mar são rochas já desgastadas pela erosão e corrosão, né? Então, você tem uma pedrinha no mar, ele vai polindo, e ela vai ficando assim, ó. Fica tipo cristal, né? Então, quando se refere a mar de vidro, provavelmente foi ele de frente para o mar assim, um mar polido, e não um mar, um vidro no mar ou algo assim. Se você colocar mar de vidro ou em inglês, você vai ver muitas imagens que demonstram isso. Ó. Como se fosse vidrinhos no mar, né? Aí tem todo tipo, ó. Parece, hoje em dia, inteligência artificial, né? Uma pessoa segura. Então, provavelmente é assim. Então, às vezes a gente lê algo, é literal, a gente vê Apocalipse e vê algumas coisas assim, mas você tem que imaginar que eles estão 2000, ou Ezequiel, quase 3000 anos atrás. Então, eles tendo uma visão, eles não compreendem bem o que eles estão vendo. Se você visse uma visão gloriosa aqui, você ia descrever com o que você entende hoje. Eu vi você vê algo parecido com um helicóptero. Eu vi um helicóptero. Não, você não viu um helicóptero, você viu uma coisa que parece um helicóptero, entendeu? Então ele falava, eu vi uma carruagem. Não precisa ser uma carruagem, ele viu algo que na cabeça dele, o que mais se aproxima daquilo é uma carruagem, entendeu? Então às vezes a gente está lendo profetas ou Apocalipse e a gente tem que pensar com a cabeça da época. Ele não sabe o que é isso. Então
ele demonstra. Até interessante, estava tendo uma demonstração de drones, né, acho que foi na China, no Ano Novo Chinês. Aí foi o maior número de drones, que eles faziam várias imagens assim. Aí eles com um zumbido bem alto, né? Aí colocaram até assim, será que esses não são os gafanhotos que João viu? Porque hoje a gente vê nas guerras, eles usando drones, né? Você coloca lá a guerra da Rússia contra a Ucrânia, tem os soldados, mas eles estão usando mais drones. Aí o drone fica aquele zoadinho. Aí ele fala, será que esse não é o gafanhoto que João viu? Porque na mente dele, o barulho é de gafanhoto. Em Apocalipse ele vai falar, né? Vem gafanhoto, sei o quê. Então, na mente dele, ele está colocando a mente da época, né? Então, de algo que ele estava vendo e ele não sabia o que era. Pensa aí, uma pessoa 2000 anos atrás vê um drone. Ele não sabe o que é. Está 2000 anos atrás. Ele não sabe nem o que é moto, nem carro. Não tem isso, nem torneira, não tinha torneira. Então, se ele visse uma torneira, ele vai dizer, tem um bicho que solta água. Então, a gente sempre tem que imaginar na cabeça da época. Então, quando Ezequiel vê esse ser, ele está descrevendo uma imagem de glória, uma imagem de algo assim deslumbrante para ele, né? E aí representa quem? O Filho do Homem, Jesus Cristo. Aí ele demonstra que a promessa do pastor que virá, vamos abrir lá em Ezequiel 34. Tudo isso ele está tratando o quê? Esperança para o povo de Deus. Tudo isso que ele vai falar, tudo que Deus vai dar para Ezequiel é para trazer esperança. Se ele tem uma visão gloriosa na Babilônia, o povo diz, opa, Deus está aqui também. Deus está conosco na Babilônia. Lá em Ezequiel 34. É 23 e 24. Alguém pode ler, por favor? Ezequiel 34, 23 e 24. Suscitarei para ela um pastor, e eles as apacentará. O seu servo Davi é que as apacentará, e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Então, ele fala das ovelhas e que se suscitará um pastor para elas. E diz que é o servo Davi. Davi já morreu aqui há muito tempo. Então ele fala alguém da linhagem de Davi. É alguém que vem da linhagem de Davi. Aí se nós abrirmos lá em João 10, 11, eu vou ler. Jesus fala, eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus pega esta profecia, porque Jesus estava falando com quem? Com judeus. Judeu é craque no Antigo Testamento. Aí Jesus diz, está sabendo aquele pastor que Ezequiel falou? Sou eu. Eu sou o pastor prometido. Eu sou o bom pastor. Eu que vou dar a vida pelas minhas ovelhas. Então, a mente da época já entendia essa promessa. E aí é o que o povo aguardava. Lembre-se, o Senhor dá esta promessa para o povo de Deus ter esperança, e aí eles aguardavam o quê? Eles aguardavam um bom pastor que haveria de vir. Cadê nosso bom pastor? Cadê nosso bom pastor ano após ano? Cadê nosso pastor? Cadê o pastor que nos livrará? Cadê o pastor que dará a vida por nós? Aí Jesus chega e diz, eu sou o bom pastor. Sou eu que vou dar a vida pelas minhas ovelhas. Então, aquela profecia lá de Ezequiel se cumpre em quem? Em mim. A profecia da de Ezequiel vai se cumprir em quem? Em Cristo. O bom pastor chegou. E então nós observamos o cumprimento lá. Também em Ezequiel, Deus promete um novo coração e um novo espírito, em 36, 25 e 26. 26 e 27. Alguém pode ler?
Então, o Senhor aqui ele vai prometer nos purificar de todas as imundícias, no 25. Como é que ele faz isso? Nos dando um novo coração. Ele transforma o nosso coração e esse coração, ele vem, coloca dentro de nós o Espírito e nesse Espírito o estatuto dele. E aí nós passamos a obedecer a lei do Senhor. Em obediência, por quê? Porque o Senhor nos transformou e não por causa do nosso querer. Aí lá em João 3, o Senhor falando com Nicodemos, ele vai dizer a Nicodemos que o segredo é o quê? É o novo nascimento. Respondeu Jesus, verso 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Deus vai prometer? Que darei a vocês um espírito novo. Darei para vocês um coração novo. Então Jesus está dizendo, olha, quem não receber isso, não pode entrar no reino dos céus. Então quem não tem o Espírito de Deus dentro da pessoa, quem não é convertido verdadeiramente, quem não é filho de Deus, não pode entrar no reino dos céus. E aí o Senhor promete que Ele vai embora e nos dará quem? O Consolador, o Espírito Santo. E isso se cumpre onde? Em Atos 2. O Espírito Santo desce sobre toda a igreja. Porque no passado, mas lá em Ezequiel não tinha Espírito Santo? Lá no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo? Não é sempre tinha, mas a ação do Espírito era diferente. Se você olhar o Antigo Testamento, como é que você vê a ação do Espírito Santo? Em pessoas específicas. O Espírito age no artesão, Deus dá o Espírito dele para que haja no artesão, para que ele faça uma obra segundo o querer de Deus. O Espírito de Deus age nos profetas, o Espírito de Deus age num rei. Então, o Espírito vai agindo em pessoas específicas. E aí, o que isso muda quando Cristo vem e realiza a sua obra e morre? Ele diz, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E aí em Atos 2, essa palavra é cumprida e agora o Espírito Santo está dentro de todos os crentes. E aí ele nos convence do erro, ele nos convence do pecado, ele nos santifica, ele faz com que a palavra entre no nosso coração e lá ela ache morada. Então é diferente. Antigamente era o quê? O Espírito de Deus agia pelo um profeta e ele falava, olha pessoal, se arrependa, se converta, mude. Isso é a ação do profeta. O profeta ele fala a palavra de Deus. A gente vê a figura do pastor não como um profeta de antigamente, mas como um profeta atual. Pode falar. Só uma observação. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul e habitou Davi, né? Uhum. Aí Saul ficou enciumado. Para Davi tocar para ele. Sim. Aí, por causa disso, Saul ficou com inveja e quis matar. Matar Davi. A ação do Espírito não era plena naquele período. Ele não estava em todos os crentes. Ele agia em algumas pessoas. Por isso que há a promessa do Espírito ser derramado sobre a igreja. E aí é uma progressão, a gente vê na Escritura, uma progressão da ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, né? Aí você vai ver ele agindo em uns, aí no Novo Testamento ele na igreja e no porvir ele vai estar plenamente com a igreja. Então ele vai habitar plenamente o Espírito. Então nós estaremos envoltos pelo Espírito. Será uma ação maior, porque aí a força dele será maior. Nós seremos santificados, glorificados. Nós seremos santos e glorificados, então o Espírito estará no todo, assim. Então, nós temos que observar isso. Então, há uma promessa que Deus derramará esse Espírito e essa promessa é cumprida na obra de Cristo. Veja, o povo lá em Ezequiel estava sofrendo, aí Deus diz, eu vou dar para vocês um coração novo. Por que é que vocês estão sofrendo? Por que é que começaram a guerra com o Brasil?
Por que é que vocês foram levá-lo preso aí pelo Paraguai, naquele tempo da Guerra do Paraguai, né? E aí, por que é que vocês estão sofrendo se você é uma nação crente? Porque vocês pecaram contra mim. Mas não se preocupem, eu vou derramar meu juízo sobre esta nação que está afligindo vocês e vocês não pecarão mais contra mim. Como a gente não vai mais pecar contra o Senhor? Porque eu porei em vocês um coração novo, eu porei em vocês um espírito novo, eu porei dentro de vocês a minha lei e vocês não pecarão mais contra mim. Então veja, Deus dá o juízo e dá a restauração, Ele dá os dois. Então o povo em Ezequiel tinha esperança. Agora eu posso ter esperança, porque eu sei que Deus vai nos libertar e não vai vir outra nação e nos afligir no tempo final. Mas veio outras nações e afligiram Israel depois de Ezequiel. Mas porque Deus estava falando de um tempo muito, muito, muito depois. Ele está falando do porvir. Ele está falando da obra de Cristo. Ele está falando do retorno do Senhor para toda a igreja e não de um povo específico. E aí ele dá essa esperança final, né? O novo templo e a presença eterna de Deus no nosso meio, que ele trata nos últimos capítulos. Vamos abrir lá no 40, deixar. Ele demonstra nesses capítulos, os últimos, o templo perfeito, que simboliza a presença de Cristo com seu povo. Então, o povo observando ali o perfeito templo, Ezequiel observando o perfeito templo. Então, é um tempo em que não haverá mais com que nos preocuparmos, porque Cristo habitará conosco, será o retorno do nosso Salvador. Ele demonstra o rio que flui do templo e a figura o rio que flui do templo é figura da vida que vem de Cristo. Então, um rio que não tem fim fluindo do templo do Senhor. O templo era o quê? A presença. Então, e o rio, vida. O rio traz vida. Então, ele demonstra que onde aquele rio passa, as coisas vão florescendo. Onde aquele rio passa, as coisas vão tendo vida. Então, esse rio flui eternamente da presença do Senhor. Então, onde é que nós vamos achar vida? Onde é a vida que restaura os ossos? Onde é a vida que vai ter a restauração da sua vida? Na presença de Cristo. Quanto mais da presença de Cristo nós tivermos, mais restauração. E a restauração final, que trará vida a todo mundo, é estar em Cristo. É aquele rio que flui do Senhor. Vamos ver lá em João 7. João 7. Olha o que Jesus fala. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo viria da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então veja, o povo começou a escutar essas coisas de Jesus. Olha, a água viva. Olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, por causa do Espírito Santo. Então, as pessoas escutavam essa palavra de Jesus e falavam: opa, é prometido lá em Ezequiel que do templo fluiriam águas vivas que trariam vida. Então eles falavam: ele é profeta. Outros: não, ele é o Cristo. Então eles começavam a discutir. Por quê? Porque eles entendiam que ele estava falando lá de trás.
ele estava dando luz. Quem é que o profeta Ezequiel estava falando? Porque até esse momento a gente podia imaginar, não, o Senhor vai construir uma igreja e dessa igreja vai correr uma água boa, essa água a gente vai levar para casa, vai beber, vai curar câncer, vai curar tudo. Não, ele está falando do quê? Do Espírito Santo que flui dele, o Espírito Santo que flui de nós, o Espírito Santo que traz vida, o Espírito Santo que restaura, o Espírito Santo que leva as pessoas a Cristo. Então é isso que traz vida, é a nova vida, é o novo nascimento, é o nascer de novo, é o coração transformado. Então é disso que o Senhor está falando e não de um aspecto somente físico. E o nome da cidade que o Senhor demonstra lá em Ezequiel 48:35, alguém pode ler no finalzinho? É o último verso de Ezequiel. Então, Senhor, o nome da cidade é o Senhor está ali. Lá em Mateus 1:23, alguém pode ler? Emanuel é Deus conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está ali, é a mesma raiz, o mesmo significado. Então, em Ezequiel, o Senhor diz que a cidade será o quê? Deus está ali. Então, o nome não é que a gente vai morar numa cidade chamada Emanuel. O que é que ele está falando? O Senhor está demonstrando através de uma cidade perfeita, indestrutível e gloriosa, seu Filho que viria. E aí a palavra se cumpre, e as outras profecias, em Jesus. Qual o nome de Jesus? Emanuel. O seu nome será o quê? Emanuel, Deus conosco. Então é o nome que ele dá e demonstrando o cumprimento da profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Isso aqui é a profecia que se cumpre em Cristo. Porque Mateus ele está só citando a profecia. Então, nós temos a perfeição da glória de Deus na pessoa de Cristo. Deus demonstra a sua glória não em um templo construído, mas na pessoa de Cristo. O entendimento de alguns é que a construção ela tem que ser gloriosa para demonstrar a glória de Deus. Por isso que a gente vê construções de igrejas antigas gigantescas. Você vai na Praça da Sé, você vai lá em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, você vai lá no Vaticano, tem aquela igreja gigantesca. Por quê? Porque através daquilo as pessoas veem a glória de Deus. Só que a Escritura ela fala que a glória de Deus está na presença de Jesus. Então, por isso que a Reforma Protestante ela não investiu tanto nessas construções, apesar de ter igrejas muito bonitas, mas o entendimento é que a glória está na presença de Deus e não em construções. Então, a construção que ele fala perfeita e magnífica e que demonstra a glória de Deus é a pessoa de Cristo. Ele é o templo perfeito. Nós somos a igreja construindo um templo espiritual de Cristo. Se nós nos reunirmos debaixo de uma árvore, lá estará a igreja. Se nós nos reunirmos numa praça, lá estará a igreja. Se nós reunirmos aqui, aqui está a igreja. Então a igreja é o povo de Deus, cada um de nós como um tijolo, como Pedro vai falar, construindo ali o templo espiritual de Deus, cada um como uma parte do corpo de Deus. Daniel, resumo, recapitulando, ele demonstra que o reino de Deus no final triunfará sobre todos os reinos passageiros desse mundo. Então ele demonstra os reinos temporais. Daniel ele serve vários reis e ele demonstra que todos aqueles reinos passam, porém um reino não passará, que é o reino de Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz.
Então, ele é o justo juiz, demonstrado em Daniel, que julga todas as nações, porém a nação do Senhor, o reino do Senhor é o que subsiste para sempre. Então, Deus ele vai derramar seu jugo sobre todas as nações, no livro de Daniel. Daniel e seus amigos apontam para a fidelidade de Cristo sobre a tentação. O livramento do fogo e dos leões prefigura a vitória de Cristo sobre a morte. Então você tem em Daniel e em seus amigos tanto uma demonstração de Cristo como uma demonstração do povo de Deus. Mais do povo do que diretamente de Cristo. Porque em meio às tentações, em meio àquilo que a igreja passaria, nós temos que resistir. Daniel, ele diante de finas iguarias, diante da tentação que a Babilônia oferecia, ele resistiu, ele se pôs firme, não quis se contaminar. Seus amigos também, diante da falsa adoração, eles preferiram a morte a se contaminar, e Deus os livrou. Só que a gente observa na Escritura que Deus, ele, tanto nos livrando como não nos livrando, ele é nosso Deus. E ele é o justo juiz, e ele é um Deus bondoso. Porque veja, Daniel foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a fornalha, mas não se queimaram, mas eles foram. Então, às vezes, a gente questiona Deus porque a gente está passando por uma determinada situação. Por que Deus não me livrou? Mas espera aí, ele livrou Daniel do leão, não da cova. Ele livrou eles do fogo, não da fornalha. Então, nosso Deus, ele é bom em toda e qualquer situação. E muitos não foram libertos disso. Aprove Deus que eles morressem. Lá em Apocalipse vai falar, João vai ver e vai dizer, quem são esses? Ele vai falar, são os decapitados por amor de Jesus. Os decapitados. Alguns Deus não livra e ama do mesmo jeito. Então nós temos que entender que a bondade de Deus, ela está acima de qualquer situação que a gente passa. Ele nos livrando ou não, ele tem um propósito para isso. E aí isso é algo que o crente ele tem que estar diretamente, de vez em quando, trazendo à memória. Como Jó. Jó entendia isso. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, é a satisfação em quem é Deus, e não no que Ele me dá, ou o que Ele deixa de fazer, ou o que eu queria que Ele fizesse. Mas é somente, eu sou satisfeito em Deus simplesmente porque Ele é Deus. E se você ficar doente, glória a Deus. Eu não vou ficar feliz. Quem é que doente vai ficar feliz? Mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Mas ele curou fulano e não te curou. Aí é com Deus, meu amigo. Então, é a satisfação em Deus que nós vamos ver em Daniel. Porque os amigos de Daniel e também Daniel, eles se manteram firmes. Já imaginou a cabeça de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se prostre a minha estátua. Não vou me prostrar. Deus vai me livrar. E se não me livrar, fique sabendo você, eles falam desse jeito. E se não me livrar, rei, fique sabendo você que mesmo assim eu não me prostrei. E você vai, eu morro, mas você vai ficar com esse remorso na cabeça o resto da vida. Porque você vai me matar, eu não me prostro. Aí, talvez na mente deles, eu falo, não, Deus vai nos livrar. Aí eles sendo pegos, sendo jogados na fornalha. Imagina a cabeça deles, mas eles foram libertos ao final. Mas eles estavam dispostos a morrer, diz o texto. Eles ficavam falando, olha, se Deus quiser me livrar, tudo bem. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, Senhor, rei, que eu não me prostrei à sua imagem. Então, a satisfação em Deus e a convicção do Deus que eles servem, né? Aí é demonstrado um reino eterno, a pedra cortada sem mãos humanas, lá em Daniel 2, vamos ler. Dois, 34 e 35. Alguém pode ler, por favor? Meu Deus. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, e o bronze, a prata e o ouro, os quais
Então, veja como a visão que Daniel tem é gloriosa. Ele coloca 100 mãos humanas cortadas, então não tem ajuda nossa, né? É uma pedra que vai destruir uma estátua de ferro. Ele coloca os metais mais fortes, ouro, prata, bronze, tudo aquilo que naquela época, imagina aí, 500, 600, 700 anos antes de Cristo. E aí uma pedra destrói tudo aquilo e deixa como pó e o vento leva. Como palha velha e o vento leva. Palha seca, né? No estio. E o vento leva. Então, essa pedra é a que o Senhor fala, né? Colocarei no meio do meu povo uma pedra. E essa pedra será a pedra de tropeço para alguns. Pedro vai tratar isso, né? Quem é a pedra? É Jesus Cristo. Então, essa pedra prometida se cumpre também em Cristo, que destruiria os reinos humanos. Então, Cristo, ele veio, na sua primeira vinda, o que é que Cristo veio fazer? Veio satisfazer a justiça, ele veio sofrer, ele veio pagar o nosso pecado. Porém, na sua segunda vinda, ele veio em o quê? Ele vem como Senhor soberano Deus. E aí ele vai derramar o juízo sobre as nações. A gente não pode imaginar, um tempo desse eu vi um meme, né, acho que foi no Instagram, falando como fosse a segunda vinda de Jesus e o povo meio que maltratando Jesus de novo, ninguém ligando, né? Eu voltei, e o povo tudo ocupado, ninguém ligava. Só que não será assim. A palavra não diz que Jesus vem de novo como um normal entre nós e sofrerá de novo. Como aquela música diz, se preciso fosse, eu morreria por você de novo. Não, besteira, ele não vai morrer de novo. Foi uma única vez e perfeita vez. A segunda vez que a gente vê Jesus, vai ser corra para que te quero. Nós alegres, mas o mundo desesperado. Porque Jesus não vem mais como um coitado. Ele vem com suas vestes, e ele vem com um cetro de ferro, e ele vem com seu exército, e ele vai derramar sua ira sobre a terra. É esse Jesus que nós veremos. E nós nos alegraremos, porém outros estarão desesperados. Então, é isso que ele demonstra com essa pedra, não cortada por mãos humanas. Vai dar uma pedrada no povo e vai destruir os reinos. Então, a segunda vida de Jesus vai ser gloriosa, alegre para nós e desesperadora para os ímpios. Então, a gente tem que imaginar assim, Jesus não vem mais como aquela figura que alguns assistem do The Show, sorridente, meu filhinho, você não gosta de mim, mas eu vou lhe dar mais uma chance. Não, ele vem com um cetro de ferro reger as nações. Então, é essa imagem que nós devemos ter. E aí Daniel também mostra o Filho do Homem, recebendo o domínio eterno e que se cumpre em Jesus. Se nós observarmos Daniel 7, 13 e 14, ele diz: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai as árvores, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Eu estou lendo o 4, desculpa. 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ali. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, ele recebe o domínio sobre todas as nações. Veja, por que isso é importante para o povo que estava escutando Daniel? Porque eles estavam sendo dominados por uma nação estrangeira. E aí ele está dizendo, olha, o Messias que há de vir, ele terá domínio sobre todas as nações. Então, essa nação aqui também prestará contas com ele. E lá em Mateus 26, 64. Mateus 26, 64 diz: respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita
do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, a visão que Daniel tem, Jesus diz, sou eu, filho do homem. Daniel trata como eu vejo um filho do homem. Aí Jesus pega essa palavra e diz, olha, de agora eu vou ser levado, vocês verão filho do homem e eu virei na nuvem, descendo dos céus, e será aquele momento. Então é esse dia que nós, como igreja, aguardamos. Final de Daniel vai demonstrar as guerras humanas, refletindo o conflito espiritual que nós vivemos. Miguel atua em favor do povo de Deus, sobre a autoridade de Cristo. Então Miguel, em Daniel nós observamos que há algumas formas de visão diferentes, mas Miguel demonstrado como protetor da igreja, o anjo da guarda da igreja, assim, que protege o povo de Deus e luta pelo seu povo. A ressurreição final é demonstrada em Daniel, que aí nós observamos o link com Tessalonicenses, que Paulo fala dessa ressurreição final, em que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos se encontrarão com Cristo, e encontra sua realização em Cristo, que traz a vida, né? Lá em João 11, 25, vamos abrir lá, João 11, 25. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele está falando da ressurreição. Então mesmo aqueles que morrem, mas morrem em Cristo, ressuscitarão ao final. Então essa promessa é dada lá em Daniel também. E há uma aplicação em Cristo. Cristo é o rei soberano que governa a história. Então, em Ezequiel e em Daniel, nós observamos tudo isso. Cristo, ele governa sobre todos os povos. Deus é Senhor de todo o mundo. Deus não é somente Senhor de um povo, de uma determinada localidade, mas Deus, ele é Senhor sobre todos. E Cristo é Rei sobre todos. Eu já disse algumas vezes, a gente por ver muitos filmes, ou também... no passado ficou muito famoso no Brasil a questão da batalha espiritual, da gente achar que Deus ele batalha com demônios assim de guerra, de localidades. Veja, Deus ele é soberano, Senhor. Deus não tem ninguém que possa medir forças com Deus. Então não é correto nós acharmos que Jesus ele batalha com Satanás. Ele está brigando ali de espada ou uns anjos. Não, é mais uma batalha jurídica de acusação e defesa. Então Jesus nos defende, Satanás nos acusa. Só que esse poder será tirado de Satanás. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Ele cumpriu tudo que a justiça requeria. Então não tem mais do que Satanás acusar o povo de Deus. Então ele nos tenta para que a gente não glorifique o nome do Senhor. Nossa esperança está na ressurreição e no reino eterno. Então, como é que a gente enfrenta o presente e nosso passado? Observando o futuro, na ressurreição e no reino eterno. Às vezes, também nós devemos lembrar que o corpo de Cristo está espalhado por todo o mundo. Então, a gente se alegra com os que se alegram, a gente chora com os que choram. E tem irmãos nossos que nesse momento estão chorando. Tem uma parte do nosso corpo que está chorando. Onde? Espalhado pelo mundo. Então, a esperança do corpo, não a minha. Eu posso até falar assim, hoje minha vida está tão tranquila, está tão boa, mas aquele meu irmão que está perecendo, aquele meu irmão que está sofrendo, aquele meu irmão que está sendo perseguido. Então, a esperança do corpo todo, lembre-se, sua mão tiver câncer, aí seu braço esquerdo vai falar assim, sua mão direita tiver câncer, seu braço esquerdo vai falar, não, estou de boa. É só a mão direita que está doente. Não. Todo o seu ser vai sofrer também. Então, nós temos que lembrar disso. Quando uma parte do corpo sofre, não é só da igreja local, de todo mundo. Todo mundo sofre. E aí, o Senhor fala lá em Ezequiel 12:9, segue teu caminho, perseverar com fidelidade até o fim. Olha, não vê muito presente, não fique pensando muito essas coisas, mas vive com aquilo que eu te ordenei, vive com aquilo que eu te mostrei. Então,
isso é uma recapitulação de Ezequiel e Daniel, para nós então semana que vem começarmos na nossa nova revista. Alguma dúvida ou contribuição? O texto que nós iremos ler é Ezequiel 48, 35.